Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou na última quinta-feira, dia 4 de julho, a 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, quarta divisão, quarto piso do futebol brasileiro. Lembrando que são 64 clubes, divididos em 8 grupos com 8 times cada um. Você joga em turno-retorno, ou seja, 14 jogos. Aí os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, num total de 32, se classificam já para os mata-matas a partir da segunda fase. Então foi a 11ª rodada, estão faltando só 3 rodadas para conhecermos os 32 classificados, e agora na verdade não são 32, né? São 29, porque os 3 primeiros já estão garantidos. A gente pode falar que o Manauara do Amazonas, do grupo 1, com 27 pontos, está classificado. No grupo 3, o 13 da Paraíba, 24 pontos, líder, está classificado. E o Maringá, no grupo dos paulistas, né? Inter de Limeira, Água Santa, Santo André e São José, os 4 paulistas estão nesse grupo 7. E o Maringá já é o primeiro classificado. Matematicamente, esses 3 times estão classificados. Mas claro, se você for pegar o Itabaiana no grupo 4, está praticamente classificado. O Brasiliense no grupo 5 praticamente classificado, o Nova Iguaçu muito perto, enfim, a própria Inter de Limeira, aqui do futebol paulista, a segunda colocada do grupo do Maringá, tem muito perto também da sua classificação. É uma tendência que agora a cada rodada a gente vai aumentando o número de classificados, mas neste primeiro momento, os 3 primeiros classificados são Manauara do Amazonas, 13 da Paraíba e o Maringá do Paraná. Então, antes da gente passar todos os resultados e as situações de cada um dos grupos, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativarem o sininho para cada novo vídeo vocês serem avisados e pedir seu like, sua opinião, sua informação, sua pergunta, enfim, vamos trocar aquela ideia que a gente faz muito no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, e convidando vocês, já tem do grupo do Brasileirão da Série B, da Série C, tô gravando a Série D, tem a Copa Paulista, tem a Bzinha, a última divisão aqui, quinta divisão aqui do Campeonato Paulista, tem tudo lá para você. E no playlist tem a 1, a 2, a 3 do Campeonato Paulista, tudo lá, rodada por rodada, situação por situação, clube por clube. Bom, vamos começar então com o grupo 1, a gente passando os resultados do grupo 1 e como que está a classificação. No grupo 1, o Manauara está classificado, nesse final de semana empatou com o Princesa dos Solimões, os 2 times do Amazonas, né? Com um empate, o Manauara foi a 27, se classificou. O Princesa é o 5º colocado com 16. Claro, está na briga, porque o 4º colocado é o Manaus com 18. O terceiro é o Trem do Amapá com 18 também. Então o Princesa com 16 está ali na luta, lutando o tempo todo para sua classificação, e o Manauara já está classificado. O São Raimundo ganhou o São Raimundo de Roraima ganhou do Rio Branco do Acre por 3-1. Kanté fez 2 e Luan Níger fez mais um, os 3 do São Raimundo. O Ellerson Uberaba marcou para o Rio Branco. O Rio Branco tem 11 pontos. Se vencer as 3 últimas, ele vai a 20 e ainda tem alguma chance. Meio remoto por tudo que ele desempenhou. O São Raimundo, com essa vitória, foi a 13. Claro, ele tem 5 a menos do G4, tem 9 pontos em disputa, pode sonhar, mas vai ter que dar uma recuperada que ele não fez no campeonato inteiro. O Lanterna Humaitá, que perdeu todas, 11 rodadas, 11 derrotas, perdeu em casa do Trem. O Trem com o Aleilson, Dudu e Eduardo, terceiro colocado, 18 pontos, vai trabalhando bem o Trem para se classificar. Hoje o terceiro colocado está na zona de classificação. E quem entrou na zona de classificação também foi o Manaus, vencendo o vice-líder Porto Velho por 2-1. E foi de virada. Porto Velho marcou com o Luan Viana e o Miliano e o Rodrigo Fumaça deram a vitória para o Manaus. Manauara classificado 27. Porto Velho, mesmo com a derrota, é o segundo colocado com 21. O Trem que venceu tem 18. O Manaus que venceu tem 18. Então esse seria o G4, né? E o Princesa com 16 tem boas chances. O São Raimundo tem chances. E o Rio Branco um pouquinho mais, uma situação um pouquinho mais difícil, mas tem matematicamente chance. E o Maitá, que perdeu todas, rebaixado. E para a gente finalizar esse grupo 1, vamos falar da 12ª rodada, então, que começa no sábado. Estou gravando o vídeo dia 5 de julho, na sexta-feira. Então, a partir de amanhã, a gente tem às 16h30, Manaus e Princesa. 2 times do Amazonas, Manaus com 18, Princesa com 16. Se o Princesa vence, ele tira o Manaus e entra.
Se o Manaus vence, ele se afasta e já fica numa situação privilegiada para classificar e deixa numa situação difícil o Princesa. Jogão amanhã às 16h30. Sábado às 21 horas, Rio Branco e Maitá. Rio Branco com chances remotas, pegando o time que perdeu todas, né? No domingo, 17 horas, o Porto Velho, vice-líder, pega o Manauara, o líder. Olha que chance aí do Porto Velho. Vencendo, acredito que ele se classifica já nessa rodada, o Porto Velho. Mas vai pegar o líder e classificado o Manauara, jogo difícil às 17 horas do domingo. E na segunda-feira, o Trem defende a sua participação dentro do G4, enfrentando o São Raimundo. Trem lá no Amapá. São Raimundo, se quiser ter chance, tem que vencer. Se perder do Trem, está eliminado e o Trem fica numa situação privilegiada para se classificar com antecedência. Esse é o nosso grupo A2. Grupo A1. Vamos para o grupo A2 agora, onde não tem ninguém classificado e a situação está bem parelha. Olha os resultados do grupo A2. Águia e Maranhão 0-0. Os dois estão em situação distintas. O Maranhão, segundo colocado com 18, o Águia é o último com 9. Se ele vencer as 3, ele vai a 18. Está numa situação cada vez mais complicada o Águia para se classificar para a próxima fase. River e Fluminense, dois times do Piauí, 2-2. Felipe Pará e Anderson Kunzel para o River. Wesley Smith fez os 2 gols do Fluminense. Então, você tem o Fluminense ali brigando, né? Rodada por rodada, ele é sexto colocado com 14 pontos, mas tem 1 ponto do G4, está brigando. E o River, numa situação de terceiro colocado com 15 pontos. Você vê, o Fluminense tem 14, o River tem 15. O River está dentro, o Fluminense está fora. Olha como tem o equilíbrio, né? Altos do Piauí, o líder do grupo, venceu o Tocantinópolis por 2-1. O Rogério fez os 2 gols do Altos e o Gustavo Cutrim fez o gol do Tocantinópolis. O Altos com 18 lidera, o Tocantinópolis com 15 é o quarto colocado. Os dois estão no G4, né? E ainda nesse grupo 2, Motoclube Cametá. Com esse empate em casa, o Moto que marcou com Giovanni e Tinga, agora é o quinto colocado com 15 pontos. Você vê, terceiro o River tem 15, quarto Tocantinópolis tem 15, quinto fora do G4, o próprio Moto tem 15 também. Ele empatou com o Cametá 1-1, o Cametá tem 11 pontos, está numa situação mais difícil, 4 pontos do G4, mas como você tem 9 pontos, todo mundo tem chance. Olha a classificação desse grupo A2. Altos 18, Maranhão 18, River 15, Tocantinópolis 15, Moto 15, Fluminense 14. Então esses 6 estão muito próximos, né? Aí você tem o Cametá com 11 e o Águia com 9, que tem chances matemáticas, mas um pouquinho mais difícil. Olha os jogos do final de semana. No domingo, Maranhão e Moto. Você tem o Maranhão com 18, né? E o Moto na quinta com 15. Então é chance ou de um disparar ou do outro colar. Jogão. O Altos, o líder Altos pega o River. O Altos com 18 pontos é o líder. O River com 15 é o terceiro colocado. 2 jogos aí valendo muito G4. Aí você tem no domingo também às 16 horas, Tocantinópolis e Fluminense. Tocantinópolis tem 15, o Fluminense tem 14. Briga direta. E na terça-feira, o Cametá pega a Águia. Aí quem perder já está eliminado e quem vencer ainda sonha. Cametá e Águia na terça-feira. Vamos para o grupo A3, onde o 13 garantiu sua classificação, mesmo perdendo para o Iguatu no Ceará por 1-0, gol do Otacílio Marques. Com os 24 pontos, mesmo com a derrota, o 13 se classificou. O Iguatu foi a 21, é o segundo colocado, está perto da vaga também. Então, situação interessante. O terceiro colocado com 13 pontos é o Atlético Ceará, que foi jogar com o Maracanã no Ceará e empatou 0-0. O Atlético com 17 é o terceiro colocado. O Maracanã com 9 tem chance muito remota. Teria que vencer os 3 jogos e torcer por uma combinação de resultados. O Maracanã está quase eliminado, mas ainda vai tentar nas próximas rodadas. Potiguar e América de Natal, o duelo do Rio Grande do Norte, acabou 0-0. Mesmo com o empate, o América com 17 está no G4, o Potiguar com 6 está eliminado. Então já não tem mais chance, o Potiguar está eliminado, mas mesmo assim não perdeu do América. E o Souza da Paraíba vem se recuperando, jogando lá na cidade de Souza, na cidade dos dinossauros, fez 3-0 no Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Diego Ceará 2 e Everton Potiguar. O que significa isso? O Souza com 14 pontos colou no América e no Atlético Ceará com 17. Então, se você for pegar, o 13 está classificado, 24 pontos está fora.
Iguatu 21 está muito perto da vaga. Aí você tem Atlético Ceará com 17, América com 17, Souza com 14, Santa Cruz com 13. Acho que esses 4 times são os que brigam pelas 2 vagas restantes, embora o Maracanã matematicamente ainda tem chance e o Potiguar está eliminado. Vamos para os jogos do final de semana? Potiguar pega o Souza, ou seja, o Potiguar está eliminado, o Souza tem chance, vale só para o Souza, domingo 16 horas. Atlético Ceará e Iguatu, 2 times cearenses, Atlético Ceará com 17 e Iguatu com 21. Iguatu vencendo, ele se classifica. O Atlético Ceará, se vencer, cola ali, e aí a briga vai ficar cada vez melhor. No domingo também, às 16 horas, 13 Maracanã. O 13 classificado, pegando o Maracanã. Se o 13 vencer, já elimina o Maracanã. E o América joga o outro duelo do Rio Grande do Norte. O América com 17, o Santa Cruz com 13, briga direta. A América classificar, ele dá um passo importante para a classificação e elimina o Santa Cruz. E o Santa Cruz, se vencer, ele vai 16, fica 1 atrás do América e entra na briga definitivamente. Então, jogos importantíssimos nesse grupo A3. Vamos para os resultados do grupo A4, onde a gente não tem ninguém classificado, mas o Itabaiana com 23 está muito próximo, está 1 ponto de se classificar. Ouso dizer que nesse próximo final de semana o Itabaiana vai se classificar. Bom, nesse final de semana o que a gente pode falar é que o Itabaiana ganhou do Retrô por 2-1, Gustavo Schutz e Gustavo Fagundes, Alex Reinaldo matou para o Retrô. Itabaiana com 23, primeiro, Retrô com 17 é o segundo, os dois estão ali dentro do G4, Itabaiana quase classificado. Jacuipense jogou na última quinta-feira, ou seja, ontem, e ganhou do Asa por 1-0, gol do Thiago. Foi a terceira colocação com os mesmos 17 do Retrô, né? E olha, com essa vitória o Asa saiu. O Asa é o 6º colocado com 15 pontos. Tá na briga porque o CSE está na 4ª colocação, também tem 15. Mas olha, o Asa já liderou e deu uma decaída agora com 15 pontos, ele é o 6º colocado. Olha a disputa como que tá, né? E fechando o CSE que perdeu em casa para o Juazeirense. Mesmo perdendo, ele é o 4º colocado com 15, o Juazeirense tem 15 também. Veja como que está a situação. Itabaiana praticamente classificado, falta um pontinho, 23. Aí Retrô 17, Jacuipense 17, CSE 15, o G4. Mas com os mesmos 15 do CSE, Juazeirense e Asa. Petrolina com 10 e Sergipe com 9, matematicamente tem chance, mas é uma situação mais remota, né? Infelizmente para os dois, já que o Juazeirense que venceu colou, e aí você tem o Jacuipense que ganhou do Asa também colou, Petrolina e Sergipe empataram e quase morreram abraçado. Petrolina tem 10 e Sergipe tem 9, uma situação mais preocupante. Vamos para os jogos desse final de semana do grupo 4. Então vamos lá, domingo, 16 horas, Juazeirense, 5º colocado com 15, recebe a Jacuipense, 3º colocado com 17. Olha que duelo baiano, né? Duelo baiano valendo vaga no G4. O Itabaiana vai jogar com o Petrolina. A tendência é que ele se classifique nessa rodada e o Petrolina seja eliminado matematicamente nessa rodada. Aí você tem Asa e CSE, CSE com 15 e Asa com 15. CSE dentro do G4, o Asa fora. Olha que jogaço também, domingo 17 horas. E na segunda-feira, às 20 horas, o Retrô, 2º colocado, pega o Sergipe, o Lanterna. Retrô, vencendo, vai ficar muito próximo da classificação, dependendo da combinação, pode até se classificar. E o Sergipe, se quer alguma coisa, vai ter que ganhar do Retrô na próxima segunda-feira para ainda ter chance. Vamos para o grupo A5, então também não temos ninguém classificado, mas o Brasiliense com 23 e o Anápolis com 21 estão muito próximos, né? Se você pegar um exemplo, nesse final de semana o Brasiliense perdeu do misto por 2-1. Daniel Vansan e Giovani marcaram com o misto, Tobinha descontou. Mesmo perdendo, o Brasiliense tem 23, é o 1º colocado, e o misto voltou para o G4, é o 4º com 17. Entrou na briga definitiva o misto para classificar, e o Brasiliense mesmo com a derrota tá ali bem colocado. O Anápolis, no duelo goiano, né, acabou empatando com o Craque 0-0. O Anápolis segue em segundo com 21 e o Craque em terceiro com 18. Então, Brasiliense 23, Anápolis 21, Craque 18, misto 17. O Iporá, que venceu o Capital por 3-0, gols do Danilo, Lucas e do Pedro Acácio, o Iporá, 5º colocado com 14 pontos, entrou na briga, né? E aí você tem o União, que perdeu do Real Brasília com 12 pontos, numa situação mais delicada, embora matematicamente ele possa ir a 21 ainda, mas depois de tomar uma cacetada do Lanterna, fica difícil você acreditar.
E o Real Brasília, mesmo ganhando por 3-0 gols do Bruninho, do Michel Douglas, do Thiago André, ele tem 6 pontos, ele só pode ir a 15. Está eliminado. Então foi uma derrota, uma vitória com sabor de derrota, porque ele está eliminado, o Real Brasília. Final de semana, União e Misto, duelo do Mato Grosso, a chance do União tentar entrar na briga de novo e o Misto correr mesmo atrás da sua classificação. Esse jogo é no sábado às 16h30. Domingo, Brasiliense e Real Brasília, duelo do Distrito Federal. O Brasiliense vencendo se classifica e o Real Brasília está eliminado. Anápolis e Capital, mesma coisa. O Anápolis vencendo o Capital, muito provavelmente se classifica esse final de semana. E aí a gente tem outro duelo goiano, né? O Craque e o Iporá. O Craque com 18 na terceira colocação, o Iporá com 14 na quinta. Se o Craque vencer, ele praticamente classifica ou fica próximo e praticamente elimina o Iporá. E o Iporá, se vencer, entra definitivamente na briga. Esse é o grupo 5. Vamos para o grupo 6, que também existe um equilíbrio muito grande, né? No duelo carioca, o Nova Iguaçu ganhou do Audax por 1-0, gol do Vitor Rangel, e segue na liderança com 22. O Audax, lanterna com 5, está eliminado. Aí o segundo colocado é o Itabuna, que empatou com a Portuguesa 0-0. O Itabuna foi a 20, a Portuguesa foi a 19. Então você tem Nova Iguaçu 22, Itabuna 20, Portuguesa 19. Fechando o G4, aparece o Serra, que ganhou do Democrata lá no Minas Gerais, fora de casa, em Governador Valadares, com 2-1, Zé Gatinho e Lucas Capixaba para o Serra, Serginho para o Democrata. Então o Serra com 17 entrou no G4, o Democrata com 10 está numa situação difícil para se classificar, então você tem o Real Noroeste ganhando do Ipatinga por 2-0, gols do GB e do Edson, o Real Noroeste com 16 entrando na briga. Nova Iguaçu 22 perto da vaga, Tabuna com 20, Portuguesa com 19, aí Serra com 17, o G4. O Real Noroeste com 16 entrou na briga. Aí você vê Democrata com 10, Tabuna com 7, o Audax já eliminado com 5. Esses daí, principalmente Democrata e Ipatinga, eu diria que estão fora da briga. Mas matematicamente ainda sonham, respiram por aparelhos. Final de semana desse grupo A6. Audax eliminado, recebe Itabuna. Se o Itabuna vencer, praticamente se classifica, né? Nova Iguaçu líder pega a Portuguesa, duelo carioca. Nova Iguaçu com 22, Portuguesa com 19. Importantíssimo até pelo G4 aí, né? Em Nova Iguaçu esse jogo. O Serra, no sábado, 16 horas, pega o Real Noroeste. Serra 17 do Espírito Santo, Real Noroeste 16 do Espírito Santo. Duelo capixaba, que vale presença no G4. E Ipatinga e Democrata, quem perder está eliminado. Empate elimina os dois. Quem vencer vai sonhar, diria, nas duas últimas rodadas. Vamos para o grupo A8, o grupo dos paulistas, e o grupo onde o Maringá, o grupo A7, né? Onde o Maringá já se classificou. E o Maringá se classificou em grande estilo com mais uma vitória. O Maringá fez 4-0 na Patrocinense. Matheus Moraes, Lucas Bonfácio, Edson Negueba e Parrudo. 4-0 em cima do Patrocinense. O Maringá, 26 pontos, classificado em primeiro. O Patrocinense eliminado com 5. Então, tranquilo, o Maringá se classificou. A Inter de Limeira jogou em casa e perdeu do São José. Perdeu a chance de se classificar também. Nicolas e Jackson fizeram para o São José. O Guilherme Mariano fez para a Inter de Limeira. Mesmo perdendo, a Inter segue na segunda colocação com 20 pontos. Uma situação tranquila até para se classificar. E o São José com 12 ainda respira. Tem 9 pontos em disputa, ele pode ir a 21. Então ele está na briga aí, né? Ele tem, mas vai ter que vencer seus próximos jogos, vai ter que continuar embalado assim. O terceiro colocado, e que vem fazendo uma campanha de recuperação interessante, é o Costa Rica. Foi jogar com o Pouso Alegre em Minas Gerais e ganhou de 1-0 o gol do Europeu. O Costa Rica, com 17 pontos, é o terceiro colocado, né? E aí você for pegar o Pouso Alegre com 9, ele matematicamente tem uma chance pequenininha, mas pela bola que está jogando, o Pouso Alegre está praticamente eliminado, é o sétimo com 9 pontos. E aí você tem o Água Santa, quarto colocado, fechando o G4, que venceu mais uma, venceu o rival Santo André por 2-0, gol do Anderson e do Jean. Então você ficou o seguinte: Ipatinga 26 classificado, Inter segundo com 20, Costa Rica terceiro com 17, Água Santa quarto com 16, quinto Santo André com 14 e sexto São José com 12. Então você vai ter provavelmente do segundo ao sexto
4 times, né? Não, 4 não, 5 times, né? 5 times brigando por 3 vagas. Então veremos o que vai acontecer. A próxima rodada deve ser importantíssima. Vamos lá. Santo André e São José. E jogam em Santo André. Santo André é o quinto com 14, São José é o sexto com 12. Quem perder praticamente é eliminado. Então vai ficar numa situação, né? O São José, se perder, está eliminado. O Santo André ainda vai sonhar nas últimas rodadas com uma situação mais complicada, mas é um duelo que vai deixar um paulista em situação delicada, ou se empatar praticamente os dois. 16 horas, a Lanterninha eliminada Patrocinense pega o Pouso Alegre, 2 times praticamente eliminados. Jogo tanto faz. 18 horas, o Água Santa, o quarto colocado com 16, pega a Inter, a vice-líder com 19. O Água Santa vencendo, não tira a Inter da segunda colocação, mas pode até colar ali na segunda e sair da quarta para a terceira, mas vai estar com a sua vaga dentro do G4 normal. E aí um duelo, a Costa Rica, terceira colocada, pegando o Maringá no domingo, 16 horas, o líder Maringá. Então, se de repente o Costa Rica perder, ele abre espaço para o Santo André, para o São José, enfim. Vamos ver como fica essa situação, onde só o Maringá está classificado. E para finalizar, o grupo 8, a gente tem que falar que o grupo 8 a gente teve o seguinte, os resultados do grupo 8. O Hercílio Luz empatou com o Cascavel 0-0, Hercílio Luz Santa Catarina, Cascavel do Paraná. O Cianorte, com gols do João Celeri, Danley e João Mafra, fez 3-1 no Avenida, gol do Tony Júnior. O Brasil fez 3-1 no Novo Hamburgo, Mário Henrique, Lucão e Matheus Guimarães, e o Garré fez o gol do Novo Hamburgo. E o Barra e o Concórdia, 2 times catarinenses, empataram 0-0. Porém, na última quarta-feira, nós tivemos jogos atrasados, são clubes gaúchos que ficaram parados no campeonato. O Novo Hamburgo voltou a perder do Brasil agora em Novo Hamburgo. Garré marcou para o Novo Hamburgo mais uma vez. O Maurício e o Lucão marcaram para o Brasil. E o Avenida ganhou do Cianorte por 1-0, gol do Tony Júnior. Então você vê que teve jogos a mais. Vamos só para vocês entenderem. O Cianorte lidera, são 11 rodadas. O Cianorte lidera com 18 pontos, 10 jogos, um jogo a menos. O Avenida é o segundo com 17, 10 jogos, um a menos. O Concórdia é o terceiro com 15, fez os 11 jogos. O Brasil é o quarto com 14, 10 jogos, um jogo a menos. Aí na quinta colocação com 13, já com 11 jogos, o Hercílio Luz. Na sexta colocação com 12, já com 11 jogos, o Barra. Na sétima colocação com 11 pontos, já com 11 jogos, o Cascavel. E o oitavo colocado é o Novo Hamburgo com 10 pontos, mais um jogo a menos. Ou seja, todo mundo tem chance. Cianorte 18, Avenida 17, Concórdia 15, Brasil 14, estão no G4. Mas o Hercílio tem 13, o Barra tem 12, o Cascavel tem 11 e o Novo Hamburgo tem 10. Então muita coisa para acontecer, jogos atrasados. E nessa próxima rodada, no sábado, Novo Hamburgo e Avenida. É a chance do Novo Hamburgo em casa tentar colar ali no G4 e o Avenida de ficar perto da vaga. Domingo, 16 horas, Cascavel e Barra. Cascavel é o sétimo, pegando o Barra, que é o sexto. Também para quem vencer, para colar ali no G4. Domingo, o Brasil pegando o líder Cianorte. O Brasil o quarto, Cianorte primeiro. Briga pelo de G4. E domingo, 17 horas, duelo catarinense. O Concórdia, terceiro colocado com 15, pegando Hercílio Luz, o quinto colocado com 13. Também pode mudar o G4. Enfim, jogos importantes, jogos decisivos. Por enquanto, apenas Manauara 13 e Maringá classificados. Mas certamente na próxima rodada a gente vai ter muitos mais. E a gente vai avisando para vocês, rodada por rodada. A gente vai destrinchando todinha situação da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos. Até a próxima.